Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso, tá? Lá dentro da nossa apostila capa 5. Aquele conteúdo que ficou de sistema respiratório e sistema circulatório, da capa 4, a gente vai trabalhar no final do bimestre, beleza? Então, aqui vamos dando sequência ao nosso conteúdo, né? Iniciando agora a nossa apostila capa 5, Biologia A, tá? A gente vai lá agora na Biologia A, falar a respeito agora do nosso sistema nervoso, tá? Bom, deixa eu só aumentar aqui. Bom, dando início à nossa aula, aula 35, né? O tema da nossa aula é Fisiologia do Sistema Nervoso, ou seja, funcionamento do sistema nervoso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do neurônio, que é a célula principal do nosso tecido nervoso, né? E do nosso sistema nervoso. A gente vai falar um pouquinho sobre como ela funciona e como acontece, né, o processo de transmissão de pulsos nervosos, beleza? Então, o sistema nervoso é o principal sistema de controle e integração de todos os processos vitais dos animais. Suas funções são manter o sistema fisiológico em funcionamento, perceber, interpretar e elaborar respostas aos estímulos do ambiente, controlar os movimentos do corpo, além de ser responsável pelo pensamento, memória, raciocínio, sentimentos, sensações e várias outras funções relacionadas ao equilíbrio dinâmico do organismo. Isso significa que todas as informações que meu corpo recebe, tudo aquilo que eu estou percebendo o ambiente agora, como vocês estão percebendo aí na frente do computador ou do celular, né? Todas essas informações, né? Seja ela sonora ou visual, tá? Ou também, né? Através de percepção tatual, de tato, né? A gente consegue observar através das nossas mãos ou da superfície do nosso corpo, a gente consegue ter uma noção sobre aquele elemento, tá? Todas essas informações, elas são recebidas pelo nosso corpo através do nosso sistema nervoso, tá? Que ele é dividido em dois tipos, sistema nervoso central e sistema nervoso, nosso sistema nervoso periférico, tá? Ambos trabalham em conjunto, ambos trabalham, tá, em prol do outro, ou seja, meu sistema nervoso periférico ele vai atuar recebendo informações e levando informações do meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central ele participa diretamente da parte de integração, resposta, tá, de tudo aquilo que ele está recebendo. Por exemplo, toda vez que eu coloco a mão em algo muito quente, por exemplo, esqueci o fogo aceso ou a vela, esqueci que tinha uma vela ali e coloquei a mão. Imediatamente, tá? Sem a gente perceber, a gente já tira a mão, porque está quente, né? E é um instinto já da gente tirar a mão dali de cima, certo? Bom, só que para isso acontecer, nosso sistema nervoso ele aconteceu uma coisa muito legal, muito bacana, tá? A gente nem acaba percebendo isso, mas quando eu coloco a mão ali, vai ter um neurônio na minha mão, ou vários neurônios, tá? Que vão encarregar de levar essa informação até o meu encéfalo. Então, vai sair um nervo da minha mão que vai levar essa informação até a minha medula espinal. Essa medula espinal vai levar essa informação até o nosso cérebro. Chegando lá, nosso cérebro vai falar o seguinte: tira a mão de lá porque vai causar dano ao meu tecido, tá? E aí essa resposta volta, tá? Por um nervo eferente e vai levar essa informação não para minha mão e sim para os músculos, tá? Do meu braço e da minha mão, para que eu faça então o movimento de retirada, tá? Então, o nosso sistema nervoso ele acaba atua de forma integrada com outros sistemas do meu organismo, como por exemplo o tecido muscular, tecido epitelial, né, para fazer essa parte sensorial e outras coisas e outros tecidos do meu organismo, tá? Então, apesar da sua complexidade,
O funcionamento do sistema nervoso depende basicamente do neurônio, seria a menor unidade funcional do meu sistema nervoso, que é uma célula, né? Sua principal célula nervosa. No neurônio ocorre a formação e propagação do pulso nervoso, tá? Então, a propagação, início, né, desse pulso nervoso, ele começa no neurônio, e vai sendo despolarizado e vai sendo passado, tá, de uma parte para o outro. Essa informação, tá, esse pulso nervoso, ele acontece de forma unidirecional. O que isso significa? Significa que esse pulso nervoso ele vai começar aqui nos dendritos, tá? Que é uma parte do meu axônio, tá? Da minha célula nervosa, né? O que acontece? É um dendrito. Desse dendrito, tá? Ele vai passar essas informações pelo corpo celular, vai passar pelo meu axônio, tá? Que aqui é a parte de prolongamento da minha célula nervosa, tá? Do meu neurônio. Depois vai chegar até as terminações do axônio, tá? Então essas terminações aqui, que provavelmente vão se ligar com outro neurônio e vai continuar o pulso esse pulso nervoso até chegar, por exemplo, ao encéfalo, até nós chegar no seu cérebro, aonde vai ser processada uma resposta e vai voltar para o outro nervo referente. Ou seja, né, essa informação ela ocorre de forma unidirecional. Nunca vai acontecer, por exemplo, das terminações do axônio até os dendritos. A informação não percorre esse caminho, tá? Ela vai percorrer do dendrito até as terminações do axônio, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as partes que eu tenho do meu neurônio, né? Então a gente tem a parte do corpo celular, essa parte maior, né? Onde a gente encontra todas as organelas citoplasmáticas, como mitocôndria, a gente vai encontrar retículo endoplasmático, complexo de Golgi, o núcleo, tá? Todas essas organelas a gente vai encontrar dentro do corpo celular. Depois a gente vai ter os dendritos, que são prolongamentos do meu corpo celular, como se fossem ramificações, galhos que saem do meu corpo celular, tá? Para que serve o dendrito? Ele serve como receptor de sinal. Esse dendrito ele pode estar associado, por exemplo, ao meu tecido epitelial, né? A minha pele, aonde ele vai fazer captar informações, por exemplo, de superfícies, né? Eu consigo detectar se a superfície é lisa, se ela é áspera, né? Se ela é pontiaguda, se ela não é, através dessas informações que meus dendritos estão captando no meu tecido epitelial, tá? Outras informações podem passar pelos dendritos, e esse dendrito ele pode estar comunicando com uma terminação axônica de um outro neurônio que está à frente dele, tá? Então ele serve para quê? Para receber sinais, tá? Depois eu vou ter um axônio. O que é um axônio? O axônio é um prolongamento, né, como se fosse um cano, aonde ele vai fazer a comunicação do corpo celular com o próximo neurônio. Tá? Então é como se fosse um fio que estivesse saindo do meu corpo celular e se prolongando, né, indo em comunicação com outro neurônio. No final do axônio, eu sempre vou ter as terminações do axônio, tá? Que é a parte que vai fazer a comunicação, é a parte que vai acontecer a sinapse. Tá? O que é a sinapse? Sinapse é uma comunicação entre um neurônio e outro. Tá? A sinapse sempre acontece entre a terminação de um axônio e um dendrito. Tá? Então, a sinapse, tá? Uma sinapse nervosa, sempre acontece entre um dendrito e uma terminação do axônio. Tá? E a gente vai ter ali, né, algumas especializações, como assim, professor? A gente vai ter, no axônio, a gente sempre vai ter aqui células, né, que fazem a parte de neuroglia, tá? Que vai fazer a parte de proteção do meu pulso nervoso, né? Ou também conhecido como extrato mielínico, né? Ou bainha de mielina, tá? A gente vai encontrar dessas duas formas na literatura, tá? E para que serve isso? Ela serve como uma capa protetora, tá? Imaginem lá um fio, né? Onde esse fio vai transmitir uma quantidade de energia elétrica, né? E imagina agora um monte de fio, um próximo ao outro, desencapado, né? Passando essas correntes elétricas. Com certeza vai dar alguma coisa errada ali, tá? E para que isso não ocorra, tá? As nossas células nervosas possuem essa capa, né? Como se fosse a capa de um fio, protegendo esses pulsos nervosos, né? Que acabam sendo transmitidos.
Por exemplo, uma doença que ela é geralmente caracterizada pela falta dessa bainha de mielina, tá? É, por exemplo, o Alzheimer. A pessoa que tem Alzheimer, ela tem tendência a ter uma quantidade menor, né, de bainha de mielina ou extrato mielínico protegendo os seus neurônios. Vai causar um esquecimento na pessoa, né? E a longo prazo podendo causar ali uma falha de memória em memórias mais recentes, né? A pessoa tem mais memória do passado, de um passado de maior tempo, tá? Bom, dando continuidade aqui então, né? Então, o corpo celular do neurônio é onde se encontra o núcleo e outras organelas, como eu falei para vocês, né? Do corpo celular partem diversas ramificações, os dendritos e uma longa projeção, o axônio. O neurônio, o pulso nervoso segue sempre ao mesmo sentido, dos dendritos para o corpo celular e deste para o axônio. Tá? Então, sempre vai ser unidirecional, do dendrito, corpo celular, do corpo celular para o axônio, e aí vai passando para os outros neurônios. Tá? Impulso nervoso, né? O que seria um impulso nervoso? É um impulso da natureza elétrica que forma e se propaga na membrana plasmática do neurônio, sempre em sentido dos dendritos para o axônio, como eu falei para vocês. O pulso nervoso, né, tem sempre a mesma natureza e a mesma intensidade e o mesmo sentido no neurônio, tá? Então ele nunca, por exemplo, eu não vou ter um pulso nervoso mais intenso ou menos intenso, tá? O que acontece quando a gente a intensidade, né, de algo, por exemplo, algo que está mais quente, mais frio, mais luminoso, né, que meus olhos conseguem captar uma luminosidade mais alta ou mais baixa, essa intensidade não é causada pelo pulso nervoso, e sim pelo número de neurônios que foram despolarizados naquele momento, né? Então, por exemplo, para mim sentir, por exemplo, um gosto mais acentuado ou mais leve, vai depender muito das células nervosas que estão nas minhas papilas gustativas, que foram despolarizadas naquele momento, tá? Que acabou causando um pulso nervoso. Se foi 10 ou foi 1000, isso vai dizer para mim, por exemplo, para o meu sistema nervoso, a intensidade daquilo, tá? Isso vale, por exemplo, para superfícies quentes e frias. Vai depender muito da quantidade de neurônios que foram despolarizados naquele momento. Se foi 10 ou se foi 100, né? Então, se foi 100, quer dizer que está muito quente. Se foi apenas 10, morno. Se foi 1, quer dizer que está numa temperatura agradável, né? Ou se outros receptores, né? Receptores agora de calor, mas receptores de frio. Se foram 10 neurônios que foram despolarizados para o frio, ou se foram 100, por exemplo, uma superfície mais gelada, tá? Então, isso vai depender muito da quantidade e não da intensidade da despolarização, do pulso nervoso. Tá? Então, o pulso nervoso ele é constante em todos os neurônios. Não existe pulso nervoso mais forte, mais intenso e outros menos intensos. Todos têm a mesma intensidade. Beleza? E, além disso, todos possuem o mesmo sentido, dos dendritos para as terminações axônicas. Tá? E como ocorre essa despolarização, né? Então, o pulso nervoso ele é uma onda de despolarização que ocorre na membrana do meu neurônio. Tá? Então, tem a membrana plasmática do meu neurônio, que é uma célula, como outras células, né? E essa membrana ela vai sendo despolarizada graças, tá, a uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. Tá? Então, quando o potencial de ação é despolarizado ao máximo, ou seja, a quantidade de cálcio, potássio dentro da minha célula aumenta, tá? Eu vou ter ali uma quantidade positiva de íons e fora da minha célula eu vou ter uma quantidade negativa, tá? E aí essa despolarização ela vai acontecendo ao longo do neurônio até chegar na minha terminação do axônio, né? Mas isso ocorre de uma maneira muito rápida, tá? E aqui a gente está falando de uma maneira mais rápida, tá? Então o que acontece? Essa despolarização ela vai caminhando pela membrana plasmática do neurônio, caminhando até chegar na terminação do axônio. Quando chega aqui, ela vai encontrar vesículas liberadoras de é o que a gente chama de neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores eles vão estimular a próxima célula a iniciar também uma despolarização para que esse pulso possa ser transmitido para o próximo e assim por diante, tá? Então a despolarização ela acontece de maneira, tá? Uniforme, que a gente chama, tá? Não acontece todo ao mesmo tempo, ela vai acontecendo aos poucos, tá? Ela acontece uma despolarização, repolariza aquela membrana anterior e ela vai passando, né, como se fosse um sinal ao longo do meu neurônio.
Tá? Então, o impulso nervoso é como uma onda de despolarização que percorre a membrana do neurônio. Tá? Depois a gente vai ter as sinapses, né? Como acontece a sinapse? A sinapse é o nome dado à passagem do pulso nervoso entre os neurônios, ou entre um neurônio e uma fibra muscular ou uma célula secretora. Tá? Então, a sinapse como acontece o transporte dessa informação entre os neurônios, né? Ou entre uma célula muscular e um neurônio, ou entre um neurônio e uma célula secretora. Por que isso, né? Por que não acontece somente entre os neurônios? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter neurônios aferentes e neurônios eferentes. Qual a diferença? Aferente são aqueles neurônios que recebem informações, certo? Ela está recebendo alguma informação. E eferente é aqueles neurônios que vão levar a informação a algum lugar, dando uma resposta. E esses neurônios eferentes, eles podem estar conectados, por exemplo, a alguma fibra muscular para fazer o movimento. Eu pensei que eu vou agora, por exemplo, contrair meu braço. Contrair meu braço, certo? Essa informação de contração do meu braço só foi possível graças a um comando que meu cérebro enviou até minhas fibras musculares para que eu conseguisse fazer isso. Tá? O mesmo acontece, por exemplo, tá? Para que eu segure esse giz. Eu posso simplesmente segurar ele, tá? Ou eu posso executar uma força tamanha que eu consigo quebrar. O mesmo músculo fez isso, só que o sinal que eu enviei foi diferente. Em um sinal eu mandei apenas segurar, né, de uma forma delicada para que ele não quebrasse, e o outro sinal eu pedi para que mandasse mais força, uma quantidade maiores de fibras contraíssem para que eu conseguisse quebrar esse giz ao meio. Beleza? Então, a sinapse ela é muito importante para isso, tá? Para que aconteça essa comunicação entre os neurônios. Vou citar um exemplo para vocês na medula espinal. Pessoas que sofrem, né, de algum acidente que acaba acontecendo a ruptura da medula espinal, tá? O que acontece? Daquele local onde aconteceu a ruptura, não está passando mais sinal para a parte de baixo. Consequentemente, essa parte de baixo ela não consegue enviar sinal e receber sinal. Tá? Por isso que as pessoas acabam se tornando paraplégicas. Tá? Por quê? Naquele local não está passando sinal e, consequentemente, ela não vai conseguir levar esse sinal que foi processado no seu sistema nervoso central para que ele execute, desde mover o dedão até ficar em pé, caminhar ou algo do tipo. Tá? Então, dependendo do local onde foi feita onde aconteceu a ruptura dessa medula, vai ser o local aonde vai acontecer esse processo de transmissão dos pulsos nervosos. Tá? Mais para cima, mais comprometimento dos movimentos. Mais para baixo, tá? Região de ruptura mais nas vértebras mais inferiores, né? A gente vai ter a perca dos movimentos mais inferiores. Beleza? E aqui a gente tem uma sinapse acontecendo, né? A transmissão entre uma terminação do axônio e um dendrito, tá? A gente vai ver, observar agora microscopicamente como isso ocorre. Uma sinapse, tá? Não é uma comunicação direta, ou seja, não é um encontro, tá? Direto entre duas membranas, elas não se tocam, tá? O que acontece numa sinapse? Elas ficam tão próximas a ponto de um neurotransmissor, né? Moléculas do neurotransmissor conseguirem passar de uma membrana para outra sem que eles se dispersem, sem que eles se percam, tá? Então elas estão muito próximas ali, tá? Mas não chegam a se tocar. E o que eu tenho? Quais são os componentes, né, que eu tenho em uma sinapse? Eu vou ter a vesícula pré-sináptica, né, que é essa vesícula aqui. Eu vou ter a membrana pré-sináptica, que é a membrana da terminação do meu axônio. Vou ter a fenda sináptica, que é o espaço entre a minha terminação axônica e o meu dendrito. E depois eu tenho a membrana pós-sináptica, né, que é essa membrana do meu dendrito, que vai receber, então, esses neurotransmissores. Beleza? Então, numa sinapse que eu tenho membrana pré-sináptica, fenda e membrana pós-sináptica. Tá? E outros elementos como neurotransmissores, vesícula
sináptica, tá? E também molécula receptora. Sempre no meu dendrito eu vou ter uma molécula receptora. Por quê? Essa molécula ela vai receber o meu neurotransmissor, tá? E vai dizer para aqui, por exemplo, para a minha membrana pós-sináptica, para ela começar o processo de despolarização, tá? E aí ela vai começar a transmitir o pulso nervoso, tá? Em direção lá ao outro lado da célula, beleza? Então, esquema da sinapse, né? Apesar do aspecto, não há continuidade entre as membranas dos dois neurônios na sinapse, tá? Então, eu não tenho uma comunicação entre essas duas membranas. Fenda sináptica é o espaço entre as membranas dos neurônios, entre uma terminação axônica e uma membrana pós-sináptica. Neurotransmissores são substâncias secretadas, né, na fenda sináptica pelas terminações do axônio do neurônio. E as vesículas sinápticas são vesículas membranosas que contêm neurotransmissores e estão presentes exclusivamente nas terminações do axônio, ou seja, são as secretoras dos neurotransmissores. O fato das vesículas sinápticas existirem exclusivamente na terminação do axônio determina o sentido unidirecional do impulso nervoso, ou seja, só pode haver transmissão do pulso nervoso para outras células a partir de terminações do axônio, né? Então, só a terminação do axônio é que ela vai enviar o sinal para os dendritos, tá? Por isso que ela é unidirecional. No dendrito eu não tenho, por exemplo, vesícula sináptica, né? Se existisse, por exemplo, vesícula sináptica no meu dendrito, consequentemente, eu conseguiria enviar esse sinal de forma, né, contrária também. Bom, extrato mielínico agora, né? O extrato mielínico, anteriormente chamado de bainha de mielina, é formado por células cujas membranas são ricas em mielina, um lipídio, tá? Se enrolam ao redor dos prolongamentos dos neurônios. A mielina é um lipídio que atua como isolante elétrico, contribuindo para aumentar a velocidade do pulso nervoso. Portanto, a função do extrato mielínico é acelerar a passagem do pulso nervoso, tá? Então, se eu tenho ali um local, né, um fio isolado, eu tenho ali uma transmissão mais rápida desse pulso nervoso. Consequentemente, a informação vai chegar de uma maneira mais concreta até onde eu quero, tá? Então, as fibras nervosas mielinizadas são capazes de conduzir pulsos nervosos com velocidade muito maior do que fibras não mielinizadas. Além disso, o extrato auxilia a regeneração dos prolongamentos dos neurônios lesados. O maior exemplo do que ocorre quando se reimplanta um membro amputado, tá? Então, durante esse processo de reimplantação de um membro amputado, né, essas bainhas mielinizadas elas vão ter uma capacidade de regeneração maior do que as não mielinizadas, tá? Aqui a gente tem um desenho, né, de um axônio, tá? Nesse axônio aqui a gente tem a bainha de mielina, ou extrato de mielina, né, enrolado ao redor do neurônio, que vai facilitar, né, vai dar uma rapidez maior na transmissão desse pulso nervoso, né? Bom, e agora a gente vai lá para os nossos exercícios, né? Então, o tecido nervoso do ser humano ele é composto por bilhões de células, desempenhando diversas funções, entre elas a condução do pulso nervoso. A figura ilustra uma organização sequencial de neurônios, nos quais a sinapse é química e mediada por neurotransmissores, tá? Então, aqui eu tenho um dendrito, aqui a gente tem o corpo celular, o axônio, né? Axônio aqui com várias células de Schwann, né? E a bainha de mielina, também conhecida como extrato mielínico, que vai passar o pulso nervoso para os outros neurônios consequentes, tá? Tal organização é fundamental, pois o percurso celular do pulso nervoso, nesse caso, é, letra A, unidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações, tá? Então, a resposta certa aí, letra A, né? Então, aqui o pulso nervoso ele vai ser unidirecional em todos os neurônios, que a gente está observando aqui, né? E também em suas terminações, tá? Aqui nas terminações é que vai acontecer esse processo de transmissão do pulso nervoso. O neurônio é a unidade funcional do tecido nervoso, especializada na recepção e transmissão do pulso nervoso. Observe a figura e analise as afirmativas abaixo, que trazem informações sobre os neurônios mielínicos ilustrados, tá? Então, eu tenho aqui várias estruturas, né?
que está sendo ilustradas, né, dentro desse neurônio. Aparentemente parece ser simples, que a gente vai ver agora, né? Número 1, a região indica 1. Apresenta uma área de transmissão química de pulsos nervosos? Sim, ali acontece uma sinapse e ali neurotransmissores estão passando de uma célula para outra. Tá? Então é a resposta certa. Número 1 está certo. 2, as estruturas indica em 2 são especializadas na inversão do pulso nervoso? Falso, tá? Porque os dendritos, elas são especializadas em receber o pulso nervoso, tá? Então, está errado. 3. A despolarização da membrana ocorre apenas nas constrições indicadas em 3, tá? Então, a despolarização da membrana ocorre apenas em 3, né? Estaria parcialmente correto, tá? Acontece também a despolarização aqui do corpo celular, né? Não somente da onde a gente está sendo indicado em 3, tá? Mas aqui a apostila está trazendo para a gente como certo, então a gente vai deixar como certo. A velocidade de condução do pulso nervoso aumenta nos neurônios que apresentam a estrutura indicada em 4, tá? Então aqui também a gente tem uma parte verdadeira, a gente tem as células de Schwann, né? E também possui lá partes que acabam dando uma velocidade a mais, que seria ali a parte da bainha de mielina, né? E 5, né? As estruturas indicadas em 5 podem estabelecer sinapse com os músculos ou glândulas? Verdadeiro, tá? A resposta certa aqui, letra C, né? 1, 2 e 1, 3 e 5, tá? Apesar de que a 4 e a 2, né? Estão dizendo alguma coisa ali um pouco controversa, tá? Mas tudo bem. Bom, pessoal, nossa aula sobre, então, sistema nervoso vai ficando por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês aí como tarefa mínima, tá? Esse estudo, né? Lá da página 137, tarefa mínima, exercício 4, 5, 8 e 9 do capítulo 16 no caderno de exercícios, beleza? Na nossa próxima aula, então, a gente volta dando continuidade a esse conteúdo, beleza? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.